Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa e toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus manifeste sobre cada um de nós. O tema nosso de hoje é retidão. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e convido você para juntos meditarmos esse tema tão importante em nossa vida. O texto escolhido é Romanos, capítulo 7, verso 19 e 20, que diz o seguinte: Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido em não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado dentro de mim e sempre tira o melhor de mim. Esta é a conclusão que o grande apóstolo Paulo chega ao analisar a natureza humana. E por incrível que pareça, ele estava falando por ele. Ele estava descrevendo sobre a sua própria pessoa, sua própria natureza humana. Paulo está dizendo que a natureza humana, ela tem uma tendência em fazer o que é errado. Tem uma tendência em associar ao pecado, em fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas Paulo, no finalzinho, vai nos apresentar uma solução. E essa solução, ela é de suma importância para nossas vidas no quesito santificação, vida de adoração a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, viver em retidão e santidade não é comum, não é fácil, mas é possível, porque Jesus garantiu. Ele disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já venceu por nós os nossos principais inimigos, adversários. Não é fácil por quê? Porque a natureza do homem está corrompida. Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias e invenções. O pregador de Eclesiásticos 7:29 nos ensina isso. O pecado se associa ao homem ainda no ventre materno. Algumas pessoas dizem que uma criancinha que nasce hoje não tem pecado. E isso não é verdade, porque ele pode ainda não ter cometido conscientemente o pecado, mas já nasce pecador, porque nós somos descendente de Adão. Não tem como um descendente de Adão nascer sem pecado, porque Adão o primeiro pecou, e os demais não herdou o pecado de Adão, mas pecou com ele. O salmista diz essa verdade para nós no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A propensão pecaminosa é alguma coisa orgânica que está dentro de nós, está no nosso DNA. No tocante ao homem interior, Paulo disse: tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo está dizendo que existe duas guerras dentro de nós. Uma para o bem e a outra para o mal. Uma que luta para agradar a Deus e outra que luta para desagradar a Deus, para fazer a vontade do mundo. Nós precisamos ter sabedoria e ouvir a palavra de Jesus, orai e vigiai sem cessar. Segundo, porque o meio, ou seja, o meio que nós vivemos, é adverso e hostil à retidão. É adverso e hostil à vontade de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, nos ensina o escritor João na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19. A influência do meio é quase ditatorial, ou seja, ela quase nos dita as regras, quase nos força a fazer aquilo que é errado, pela cultura do mundo, pela filosofia do mundo, pelo costume das pessoas. Terceiro, porque a nossa luta é contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo nos ensina essa doutrina importante em Efésios no capítulo 6, no versículo 12. E
Pasme você mesmo. Paulo cita aqui 4 hierarquias de demônios, de anjos caídos, que luta contra a minha vida, contra a sua vida todos os dias. Paulo fala de principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que domina as pessoas. Precisamos tomar muito cuidado. Por isso que o próprio Paulo diz que a nossa luta não é contra o homem, contra a mulher, não é contra a carne. A nossa luta é contra esses principados e potestades deste mundo. Em última análise, há um ser extremamente de índole devastadora que exerce certo domínio sobre o homem, chamado de Satanás. Esse adversário levou Adão à queda e tentou Jesus no deserto. Só que no caso de Jesus, ele não venceu. Jesus resistiu ele de todas as formas e Jesus o venceu. Ele é descrito, meu querido irmão, como um adversário que anda em derredor do homem, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir. Portanto, tome cuidado, santifique sua vida, aproxime-se de Deus, esteja no raio de ação de Deus, não saia daí porque é perigoso demais. Meus amados irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele não termina a sua análise aí, e ele nos apresenta a solução para os nossos problemas de fraqueza e tendência ao pecado. Felizmente, Paulo nos fala isso. O apóstolo Paulo, ele não encerra, ele continua de uma forma vitoriosa. A resposta para as nossas necessidades está na graça de Deus, que é Jesus Cristo, que pode nos ajudar a mim e a você. Paulo fala no verso 25, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Ele fala, eu entendi a lei de Deus e eu me submeto a ela para obedecê-la. Mas Paulo fala isso, dizendo o seguinte, é por causa de Jesus que eu faço isso. É uma consequência, porque Cristo me salvou e me deu condições para fazer isso. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições, com o qual quero servir a Deus de todo o meu coração e mente. Que essa deva ser a nossa postura, a nossa decisão de servir a Deus, de estar na presença dEle, viver em santidade, adorando ao Senhor até que Jesus Cristo volte, até que Jesus Cristo regressa para buscar a sua igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela assistência, obrigado por Jesus, pela sua morte na cruz, obrigado pelo sangue derramado, Senhor. Obrigado, meu grande Deus, por nos ouvir as nossas orações, em nome de Jesus. Que a tua mão nos ajuda e nos ensina, que o Espírito Santo nos fortalece para vencermos. Abençoa a família, abençoa a igreja, abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil, com suas autoridades. Cura os enfermos para a glória do nome de Jesus. Amém.